Você gostou, Henrique, do... Nossa aula hoje, gestão de pessoas e voluntariado. Nossa professora já está aqui, Valéria Ribeiro, ela quem vai conduzir a aula com vocês. Também será aberto o espaço onde vocês poderão fazer suas perguntas. Basta só levantar a mãozinha que a gente, na sequência, vai liberando e tirando todas as dúvidas. Valéria, boa noite. Legal, boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Espero contribuir com vocês essa noite. Me apresentando, eu faço parte, né? Estou à frente esse ano no time de voluntariado da Gerando Falcões. Espero trazer aqui para vocês um pouco da experiência, do que a gente tem aprendido aqui enquanto área de voluntariado na GF e construir uma área de voluntariado que eu acredito que para todas as organizações do terceiro setor é muito importante, né? E que os voluntários nos ajudam aí a impulsionar as atividades que a gente desempenha no dia a dia. Eu vou compartilhar minha tela, só vou pedir para confirmarem se estão vendo, para eu começar a apresentação aqui, tá? Pegou. Pegou? Legal, vou colocar em modelo de apresentação. Caso não passe, vai me avisando, tá? Mas eu acho que eu não consigo ver vocês muito aqui. Tá tudo certinho, Valéria, arrebenta. Vamos embora que dá. Vamos lá. Bom, gente, eu separei alguns temas que eu considero aqui que na prática de voluntariado são essenciais para a gente ter um norte no dia a dia. Então, vou falar um pouquinho primeiro o que é ser voluntário, né? Quem são essas pessoas, o que caracteriza essas pessoas que decidem entrar na nossa instituição e doar um pouco do seu tempo, do seu trabalho, do seu conhecimento. O que a legislação brasileira ela diz acerca do voluntário, né? Porque hoje a gente tem uma legislação que cobre a atuação de voluntário, como que a nossa instituição precisa estar preparada para estar atuando com esses voluntários, de acordo com o que diz a legislação, como que a gente faz a captação de voluntários da maneira correta, então como que eu faço a criação de uma vaga, como que primeiro eu decido que eu preciso de um voluntário na minha área, como saber se eu estou preparado para receber esse voluntário, como que eu faço para aproveitar da melhor maneira esse ciclo de vida que o voluntário vai ter na minha instituição, né, com o objetivo mesmo de conseguir usar da melhor maneira aquele conhecimento que ele tem, aquele tempo que ele está doando para a minha instituição. Como que eu faço a retenção desse voluntário? Pela retenção, a gente fala muito, como que eu vou engajar essa pessoa? Como que eu faço para que ela não desista das atividades ali no início, né? É muito fácil, às vezes, a gente perder um voluntário no início das atividades sem saber o porquê. Então, quais são as estratégias de engajamento que eu possa fazer para que esse voluntário continue na minha instituição? Como que eu faço a gestão desses voluntários, né? Então, por gestão, a gente entende aí o engajamento, ter um controle do cadastro dos documentos desse voluntário e, por fim, como que eu faço a finalização desse voluntário da melhor maneira para que, de alguma forma, ele ou retorne para a minha instituição ou atue também como um divulgador das atividades que a minha instituição ela promove, né? Então, atue aí trazendo mais voluntários ou divulgando mesmo as atividades que eu faço pela minha instituição. Então, começando aqui, o que é ser um voluntário, né? Por definição aí definição que a gente tem de estudos mais acadêmicos, o voluntário é uma pessoa que decide realizar um trabalho aí coletivo ou individual, de forma livre e espontânea, então ela faz a opção por realizar esse tipo de atividade, tendo consciência que é uma atividade sem remuneração, mas que, de maneira geral, são atividades que ele busca realizar o bem comum. Então, todos os voluntários, quando eles decidem realizar um tipo de atividade, eles querem se engajar em um projeto que tenha um viés social, um projeto que eles saibam que vai ter um impacto positivo, seja para a pessoa que é atendida, seja para a comunidade, para que está sendo atendida por aquele tipo de projeto, mas ele sabe que vai ter um impacto positivo para aquela rede ou para aquele lugar que aquela instituição está alocada. Então, na definição mais utilizada hoje, o voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, ele decide doar o seu tempo, o seu trabalho, o seu conhecimento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário. E aí é muito interessante para a gente saber isso, porque
De 2011 para 2021, as pesquisas mostraram que o Brasil teve um aumento de 35% no número de pessoas participando de atividades voluntárias. Hoje a gente tem aí um número de 57 milhões de brasileiros atuando em atividades voluntárias e pessoas interessadas em atuar em atividades voluntárias. Então, com esse tanto de pessoas interessadas em atuar como voluntária, como que eu posso fazer com que a minha instituição se torne uma instituição para que esses voluntários procurem, para que esses voluntários passem a fazer parte, né? O voluntariado, ele tem absorvido novas características, principalmente depois da pandemia, né? Hoje é muito comum a gente ter vagas de voluntariado online. Antes a gente tinha talvez uma limitação maior presencial, mas hoje é muito comum a vaga de voluntariado online. Então, o número de pessoas que podem se tornar voluntários aumentou exponencialmente. Então, como que eu posso aproveitar esse momento e trazer voluntários para a minha instituição? Então, o voluntário, ele tem esse interesse, a gente tem essas pessoas interessadas, como que eu trago para a minha instituição? Primeiro de tudo, eu preciso estar a par aí do que a lei de voluntariado, ela permite, né? O que ela traz para essas pessoas. A gente tem uma lei de voluntariado aí, de 1998, a lei 9.608, que ela vai trazer falar para a gente o que é um voluntário, o que não é um voluntário, o que o meu voluntário pode fazer, né? Ela vai destacar que o voluntário é uma pessoa que ele não vai exercer uma atividade remunerada, que a atividade do voluntário com a minha instituição não vai gerar um vínculo empregatício, é muito importante isso, né? E que todas as atividades de voluntário, elas precisam ter aí, elas têm um objetivo em comum, que ela precisa ter um objetivo social, né, na sua atividade fim, ela precisa ser uma atividade que agrega para a sociedade, independente do setor, né? Pode ser uma atividade cultural, educacional, científica, mas é uma atividade que no seu fim vai ter um impacto positivo e tem um objetivo social agregando ali para a sociedade. Então, é muito importante ficar atento nessa lei, principalmente pelo que ela traz, porque todo voluntário, ao ter uma atividade com uma instituição, ele precisa ter o quê? Um termo de voluntariado. Então, esse termo de voluntariado, ele vai estabelecer e ele vai formalizar a relação da minha instituição com aquela pessoa, fazendo com que tanto a instituição, né, ela esteja segura dos direitos do voluntário, ela esteja segura também do que o voluntário pode exigir dela, quanto do voluntário, que ele sabe que tipo de atividade ele vai doar, como ele vai doar e quais são os direitos que ele tem. Inclusive que ele não vai ter esses direitos empregatícios, muitas vezes isso pode acontecer, né? A pessoa requerer direitos que não fazem parte da atividade voluntária. Então, por isso que é sempre importante acompanhar essa parte da legislação e sempre preparar essa questão formal, essa formalização das atividades do voluntário com a organização. Então, conhecendo quais são os direitos, os deveres da instituição e do voluntário, como que eu preparo a minha instituição para trazer uma pessoa para atuar comigo? O primeiro passo que a gente fala é a captação do voluntário, né? Então, o que é esse voluntário? Como que eu faço, né, para esse voluntário escolher atuar na minha instituição? O primeiro de tudo, o primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro, né, é o que é que me move. O que move a minha instituição? Qual é o diferencial da minha instituição que vai fazer com que o voluntário ele escolha atuar comigo? Então, é muito importante aqui fazer com que o voluntário ele se identifique com a sua causa, né? Mostrar o que eu faço, né? O que a minha instituição ela faz, qual é a causa da minha instituição, o porquê a minha instituição existe, né? Aqui é muito importante, qual é o diferencial que a minha instituição está promovendo para o local que ela está inserida, para as pessoas que ela está atendendo, qual que é o impacto positivo que a minha instituição ela está trazendo. Então, aqui a gente fala um pouquinho daquela questão de missão, valores da instituição, né? São eles que, de fato, vão fazer com que um voluntário ele tenha esse interesse em atuar com a sua instituição. Então, aqui é preciso deixar bem claro o que a minha instituição faz. Por que você deveria atuar com a gente? Esse é o diferencial, né? Qual que é o diferencial que participar da minha ONG vai trazer para esse voluntário, né? Aqui eu trouxe o exemplo da Gerando Falcões, que a gente sempre divulga nas vagas quando está procurando um voluntário, que é o nosso objetivo, né? Levar a pobreza da favela para o museu. E como eu vou fazer isso, né? Como que a atividade que o meu voluntário vai desempenhar
vai me ajudar a levar a pobreza da favela para o museu, né? Como que ele está contribuindo com a minha causa? Então, aqui, no momento em que você procura um voluntário, é muito importante destacar qual é o seu objetivo, né? Como que você está desempenhando atividades que auxiliam você a alcançar esse objetivo e como que o voluntário vai ser um instrumento, né? Um meio que também vai ajudar. Porque quando as pessoas elas querem se tornar voluntárias, elas querem fazer de alguma maneira a diferença, elas têm esse anseio, elas têm essa vontade de alguma forma, atuar na transformação da sociedade. Então, como que eu destaco isso para os meus voluntários? Isso é muito importante. Então, tendo em mente e tendo de maneira bem clara qual é o meu objetivo, aí sim eu posso começar a pensar como que eu faço para atrair um voluntário, né? Como que eu faço esse processo de captação? Então, quando você estiver na sua instituição e você pensar, eu preciso de um voluntário, primeiro ponto de tudo é pensar qual a vaga desse voluntário, né? Então, aqui é muito importante, a gente nesse momento precisa de fato gastar um tempo, né? Eu vou descrever as atividades desse voluntário, mas eu preciso descrever nos mínimos detalhes. Isso porque o voluntário, quando ele decide atuar em uma organização, na maioria das vezes ele tem um tempo definido, no qual ele pode destinar para a instituição. Então, eu preciso ser muito claro aqui, qual atividade você vai fazer, então, definir a área, quais são as atividades, o que eu espero de você, né? Então, você vai ter que descrever de maneira detalhada quais atividades desse voluntário, qual vai ser a duração da vaga, né? A gente tem diversos modelos de vaga, então tem aquelas vagas que às vezes são presenciais, duração de um dia, tem vagas que podem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano. Então, qual vai ser a duração dessa vaga? Quantas horas por semana eu espero que esse voluntário possa doar para a minha instituição? Então, deixar de maneira bem clara, né, no momento que você criar essa vaga. Quando eu preciso de você? Quantas horas eu preciso que você doe para a minha instituição? Quais dias da semana esse voluntário vai atuar? Qual é o modelo dessa vaga, né? Isso implica bastante, é uma vaga presencial? Você sabe que você vai ter que construir isso de uma maneira diferente, até mesmo pela quantidade de pessoas que você pode alcançar. Ou é uma vaga online? Quais são os benefícios da vaga? E aqui, por benefícios, a gente pensa em algo mais amplo, né? Porque a gente não está falando de uma relação contratual de trabalho, né, CLT. A gente está falando de uma vaga voluntária. Então, você está me ajudando a promover a diferença no quê, né? Volta muito naquele objetivo da minha instituição, na missão da minha instituição. Então, deixar isso bem claro, né? Como que você está impactando positivamente as pessoas que são atendidas pelo meu projeto? E aí tem um outro ponto que é muito importante, né? Que algumas vezes, pela vaga ser presencial, o voluntário ele precisa deslocar e muitos questionam no momento de aplicação da vaga. Eu vou ter ajuda de custo com transporte? Então, deixar isso claro já no momento da divulgação da vaga mesmo, para o voluntário saber o que esperar da instituição, né? Para que isso não gere nenhuma confusão, nenhum mal-entendido entre a instituição e o voluntário lá na frente. Outro ponto importante, definir o nível de senioridade da vaga. Então, você pensar, eu preciso de uma pessoa que tem mais experiência em uma determinada área. Se eu preciso deixar isso de maneira bem clara, porque pensa, a sua vaga está sendo divulgada para diversas pessoas. Então, para você conseguir alcançar o seu público-alvo, deixa isso bem claro, quais atividades que ele vai fazer, qual é o nível de experiência esperado, né? Então, conhecimento no que esse voluntário precisa ter para conseguir exercer as atividades que eu espero. Então, esse processo de criação da vaga, ele é muito importante porque ele nos ajuda a conseguir direcionar melhor o público que a gente espera que faça parte, né, da nossa instituição. E hoje em dia a gente mudou bastante, porque o voluntário ele não é aquela pessoa, a gente consegue trazer o voluntário para diversas áreas da nossa instituição. Então, a gente tem muitos voluntários que trabalham em frentes estratégicas mesmo de instituições. Então, eu preciso saber direcionar isso da maneira correta, eu preciso saber construir essa vaga da maneira correta e da maneira mais completa possível para conseguir trazer a pessoa que eu espero para a minha instituição. Então, depois que eu criei essa vaga dessa maneira bem detalhada, descrevendo o tipo de atividade, os dias da semana que eu espero que o voluntário ele doe, né, para o meu projeto, a quantidade de horas, é muito importante que eu pense nas formas de divulgação dessa vaga, né?
Hoje a gente tem diversas plataformas de divulgação, uma das mais conhecidas é a Atados, que consegue, né, trazer aí um grande número de voluntários para se inscreverem em vagas, mas aí é para eu pensar mais além no meu tipo de vaga. Às vezes, no momento que você publicou a sua vaga, faz mais sentido você também postar nas suas redes sociais, se você tiver bastante pessoas, né, que visitam os seus projetos, que visitam as atividades que vocês fazem. Então, conseguir divulgar para o maior número de redes para conseguir, né, aumentar as nossas chances mesmo de captar mais e mais pessoas. E pensando, se eu tiver mais pessoas inscritas, interessadas na vaga, são pessoas que conheceram mais sobre o meu projeto e que provavelmente vai retornar em algum momento. Então, você está ajudando a divulgar cada vez mais o seu projeto. E aí é muito importante aqui também, um ponto que eu falo, às vezes você tem muitas instituições, a GF começou recentemente a divulgar no site também. E é muito legal isso, porque a gente criou uma opção de banco de dados de voluntários. Então, tem muitas pessoas que se inscrevem em diversas vagas, mas aí elas têm outras que procuram e não encontram uma vaga que elas se identificam. Então, o que eu faço para não perder essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que tem interesse em exercer atividade voluntária. Talvez se eu criar a opção de criar um banco de dados de voluntários, né? De maneira bem simples, às vezes criar um form, sabe? Colocar o link do forms no meu site, eu consigo fazer com que essa pessoa se registre nesse meu banco de dados e consigo ter o contato dela para divulgar outras vagas no futuro, vagas que talvez façam mais sentido para o perfil dessa pessoa. Então, eu consigo aumentar cada vez mais a minha rede e também aumentar os meus potenciais voluntários. Então, pensar nas formas de divulgação, pensar nas formas que eu faço essa captação, não só quando eu tenho uma vaga aberta, mas pensar em formas de captar pessoas, mantê-las, né, em um banco, então ter uma comunicação com essas pessoas que vão ficar no meu banco de dados de voluntário e ir divulgando vagas que eu tenho. Às vezes eu tenho uma vaga mais urgente, mas se eu tenho um banco de dados com bastante voluntários, eu consigo direcionar a vaga para esse banco. E talvez eu consiga captar esses voluntários de maneira muito mais rápida do que só publicando quando aparece uma situação mais emergencial. Então, pensar muito nessa descrição do cargo completo de voluntário, né? Pensar nas plataformas que faz mais sentido eu divulgar essas vagas. É claro que é sempre interessante divulgar no maior número de plataformas possíveis, mas às vezes são vagas mais direcionadas, né? Então, às vezes é uma vaga mais... Você precisa de uma pessoa com uma experiência no ambiente corporativo. O LinkedIn é uma rede boa, né? Então, sempre se questionar sobre o tipo de vaga que eu estou abrindo e onde faz mais sentido que eu busque esse voluntário. E aí, eu abri a vaga, uma coisa que as pessoas sempre perguntam aqui é qual é o tempo de captação de voluntário, né? Aqui, internamente, hoje a gente está trabalhando com 20 dias corridos, né? O SLA, mas isso depende muito do tipo de vaga. Então, lá em cima, a gente definiu um dos critérios da vaga, que é sempre colocar o nível de senioridade da vaga do voluntário. Em alguns casos, eu preciso de um voluntário com muita experiência, eu preciso de voluntário com uma formação muito específica. Então, eu já vou saber que essa vaga, provavelmente é uma vaga que eu vou fechar em mais tempo. Então, trazendo aqui para vocês um caso, a gente fechou uma vaga de dados que demorou mais de um mês aí, porque era uma vaga muito específica, e era uma vaga que a gente sabia que seria difícil até para contratação. Então, você vai ter conhecimento do tipo de vaga que é mais fácil para a sua instituição captar voluntários. Com o tempo, você vai aprendendo, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona, e aí você vai entendendo até mesmo para construir melhor essas vagas no futuro. Mas o tempo de captação, ele é importante, mas aí ele sempre pode, o único ponto que a gente consegue fazer para ajudar, né, a diminuir esse tempo de captação é sempre trabalhar nessa descrição da vaga, né, sempre colocar de maneira mais detalhada possível para que eu consiga, de fato, atingir o meu público-alvo. E aí eu estou criando essa vaga, né, mas a gente sempre precisa ter alguns pontos de atenção que são muito importantes. Então, a transparência com o voluntário, né? Ser transparente com o voluntário é desde o momento que eu abro uma vaga. Então, na criação da vaga, sempre colocar de fato, né? Aquele ponto, trabalhar bastante nessa criação. O que você espera do voluntário? Por que você espera? Como você espera que ele desempenhe as suas atividades, né? Então, aqui é muito importante. A gente fala, o voluntário, ele tem esse tempo limitado, então, vamos preparar o ambiente para receber
essa pessoa, né? Deixar tudo organizado. Se eu quero um voluntário de marketing, eu não quero que ele perca tempo organizando arquivo ou procurando arquivo para conseguir desempenhar a sua atividade. Vamos organizar todos os materiais que esse voluntário precisa, porque aí eu sei que essa pessoa, ela vai doar o tempo dela, realizando a atividade que eu espero que ela faça. Então, ela vai conseguir se concentrar só naquilo. Então, vamos ser transparentes com o voluntário sobre o que eu espero, organizar o ambiente para receber esse voluntário, para que a gente consiga otimizar cada vez mais o trabalho que esse voluntário está desempenhando. Um outro ponto muito importante, a rapidez na resposta é um diferencial. Tem algumas plataformas que elas permitem, né, que a gente veja o histórico de candidatura dos voluntários. E eu acho isso muito interessante, porque na maioria das vezes tem voluntários que no mesmo dia se inscrevem para 10 vagas de voluntariado. Então, aquela pessoa que teve ali, foi picada e falou, quero ser voluntário. Mas aí a gente sabe que a primeira instituição que entrar em contato com ela vai ser a instituição, provavelmente, que ela vai atuar como voluntária. Então, aqui é muito importante que a gente tenha uma resposta rápida para esses voluntários, né? Às vezes você está fazendo o processo, você não sabe se vai seguir com aquela pessoa, mas você não quer perdê-la. Então, vamos preparar documentos, modelos de e-mail ou mensagens de WhatsApp pronta para otimizar o nosso trabalho também, mas para sempre manter, né, a partir do momento de inscrição desse voluntário, já criar um vínculo com ele, né, manter uma relação, não deixar ele sem resposta. Então, recebi um cadastro de um voluntário em uma vaga que eu publiquei, tenta responder, né, tenta compartilhar informações da sua instituição, né, vamos criar esse vínculo desde aquele momento que ele se inscreve, para a gente não perder essa pessoa que pode ser nosso voluntário. E aí, um terceiro ponto importante, para que você está captando voluntários, né? Eu acho que isso daqui está muito ligado com o que a gente falou do objetivo da minha instituição, da descrição da vaga, né? Que a gente falou para fazer uma descrição bem rica, mas sempre pensar, essa é uma vaga de voluntariado, né? E esse é um ponto muito importante que a gente precisa pensar, porque lá no começo, quando a gente falou da legislação, né, da lei do voluntariado, a gente falou que as atividades, elas precisam ter um viés social. Então, sempre que me solicitarem uma criação de vaga, eu preciso sempre me questionar, essa é uma vaga para um voluntário? As responsabilidades, o papel, as atividades, elas estão de fato de acordo com o que um voluntário deve desempenhar? E eu coloco esse ponto como muito importante, porque a gente precisa ter muito cuidado ao criar uma vaga, ao postar uma vaga, para não correr o risco, né, de criar uma imagem errada da instituição, né? Então, às vezes, a gente pode transmitir uma mensagem errada de exploração de mão de obra barata, porque a gente sabe que por muito tempo o voluntário foi visto dessa forma, ou que às vezes a instituição quer simplesmente reduzir o custo da organização, e não é isso. A gente sabe que os voluntários, eles estão cada vez mais atuando em frentes estratégicas, que os voluntários, eles trazem, né, resultados super positivos para as instituições. Então, eu tenho sempre que pensar e me questionar dos papéis e responsabilidades que serão atribuídos ao voluntário, e garantir que esses papéis e responsabilidades estejam sempre de acordo com o que é definido pela lei do voluntariado, para que isso, né, de alguma maneira não faça com que a imagem da minha instituição, né, que com a minha instituição passe uma imagem ruim também no momento de captação de voluntários. Então, essa parte de criação de uma vaga, né, de pensar, eu preciso da vaga, o porquê dessa vaga existir, ligado sempre com o objetivo da minha instituição, ela é muito importante para atrair as pessoas, né, para conhecerem a minha instituição, para se cadastrarem para a minha vaga. E um segundo passo muito importante é o cadastro do voluntário, que já acontece aí nesse momento que ele conhece a nossa vaga, né? Mas pensando, quais são os dados que eu preciso de um voluntário, né? Porque hoje a gente sabe que tem essa questão da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados, então como que eu posso, né, passar uma imagem de maior seriedade da minha instituição e posso fazer com que o voluntário, né, ele se sinta seguro em fazer parte da minha instituição, porque ele sabe que os dados que eu tenho dele, o uso que eu vou fazer desses dados são simplesmente para cumprir, né, o que determina a legislação do termo de voluntário e para informações da minha instituição que de forma alguma vai prejudicar esse voluntário. Então, aqui a gente precisa fazer primeiro um exercício de pensar quais são as informações que eu preciso do voluntário, né? Então,
sempre que você criar um formulário ou criar alguma forma de registro desses voluntários, mostrar, né, que esse voluntário ele precisa da ciência do compartilhamento de dados, falar do porquê esses dados serão usados, né, aí citar a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para que o voluntário não se sinta em alguma maneira exposto, para ele ter ciência disso, que a instituição tem esse cuidado, isso é muito importante, traz um nível maior de seriedade. Então, você precisa ter um cuidado no momento de trazer isso e também como que você vai gerir esses dados, né? É muito importante, no momento que você começa a estruturar esse processo de captação de voluntários, você pensar em forma de tentar automatizar da melhor maneira possível todas as ferramentas que você tem. Então, onde o voluntário vai se inscrever, o que ele vai receber depois de se inscrever. Então, o que eu falei, deixar e-mails prontos, links do WhatsApp, para a gente tentar fazer com que o processo ele caminhe cada vez mais sozinho, né? Para também otimizar o nosso trabalho no dia a dia, que já é muito. Então, essa parte de dados é muito importante, então gastar um tempo mesmo, pensar quais são os dados que eu vou pedir e de que maneira eu deixo para o voluntário, bem transparente mesmo, que eu estou cuidando desses dados, que os dados deles estão seguros, né? E aí, primeiro, descendo aqui para gente, que os dados deles estão seguros. Então, eu tenho essa gestão de dados, né? Esse cadastro do voluntário, no momento que ele decide aplicar, como que eu faço essa gestão? Vou definir uma plataforma, né? Aqui internamente a gente usa muito o Pipefy, usa Excel também. Como que eu posso, o melhor ponto aqui é identificar uma ferramenta que me permita, né, trabalhar cada vez mais de maneira autônoma, uma ferramenta que me auxilie no dia a dia. Então, eu vou definir o que eu tenho. Hoje a gente usa Pipefy, mas se você tiver o Excel, como que eu posso usar o Excel, o Forms da melhor maneira para fazer essa gestão de dados dos voluntários? E o segundo passo é criar um processo e ter um fluxo definido para esses voluntários, né? Então, garantir que as informações estejam sempre definidas e gastar menos tempo, né? Quais são as informações que eu preciso? Quantas vezes eu preciso pedir para esses voluntários essas informações? Então, eu preciso me organizar no momento que eu começo a trabalhar com voluntários, eu preciso me organizar para garantir que as informações deles vão estar sempre atualizadas, né? Independente do sistema, da plataforma que eu vou usar, e para que eu não tenha tanto retrabalho, né? Então, eu vou criar um formulário atualizado de todas as informações que eu preciso do voluntário, para que eu não precise ficar pedindo sempre, né? Então, eu vou deixar tudo atualizado e vou alimentando de maneira que eu consiga acompanhar sempre a vida desse voluntário, a entrada dele, a saída, as atividades que ele tem desempenhando, para que eu tenha esse controle da melhor maneira possível. Então, aqui, nesse processo, né, de identificar a necessidade de um voluntário, os pontos que nós trouxemos aqui de mais importante é essa parte da inscrição. Então, tem essa inscrição inicial da vaga, né? Então, eu tenho a necessidade de ter um voluntário. Então, eu vou fazer a inscrição, essa criação de uma vaga de voluntariado. Eu vou divulgar essa vaga, então vai ser um momento que o voluntário ele vai se inscrever pelas plataformas que eu vou divulgar essa vaga. Depois eu vou fazer um preenchimento do formulário, então são aquela gestão das informações dos voluntários que eu preciso ter para gerar, né, e para ter aquele termo de voluntariado, que é um documento exigido. Então, eu preciso garantir que todo voluntário que atue na minha instituição tenha um termo vigente de voluntariado, né, porque é esse termo que vai formalizar a relação do voluntário com a minha instituição e o que foi definido que o voluntário vai fazer na minha instituição, por quanto tempo, né? Quais são os deveres, obrigações do voluntário e da instituição em relação a essa atividade. Um terceiro ponto muito importante aqui, treinamento do meu voluntário. Então, entrou uma pessoa na minha instituição atuando como voluntária, vamos fazer um treinamento, falar para ela sobre a instituição, né? Para que ela entenda mais o ambiente que ela está inserida, né? Qual é o impacto da atividade que ela vai fazer, porque ela sabe, se ela não fizer a atividade que ela se propôs, vai ter um impacto para o andamento da minha instituição. E também para que ela possa conhecer as pessoas do time e se sinta parte também, isso é muito importante, né? Não deixar o voluntário só fazer a atividade que a gente espera dele, sem que ele tenha conhecimento do restante, do que acontece na instituição. Então, vamos fazer com que o voluntário ele se sinta parte
da instituição que ele se inscreveu. E também o início, e depois disso, que ele tem o preenchimento dos dados feitos, já tem todas as informações necessárias que são obrigatórias, o voluntário ele pode iniciar as atividades na instituição. Iniciou as atividades, vem um ponto crucial, né? Como que eu retenho essa pessoa na instituição? Então, o primeiro passo de tudo que a gente fala é ter uma trilha bem definida. E essa trilha, depois que você gastar um tempo construindo aquela vaguinha lá, falando as atividades que ele vai fazer, por quanto tempo, o que é esperado dele, quais são as entregas que você quer desse voluntário, vai ser muito fácil cumprir. Porque você vai falar aqui o que eu espero para você nessa trilha, para quando eu espero, né? Às vezes, se a gente conseguir detalhar mais ainda falando, você vai ter uma entrega aqui, outra entrega aqui, facilita bastante para o voluntário. Como você vai executar, né? Quais são as ferramentas, se necessárias, que a instituição vai conseguir ceder para esse voluntário executar suas atividades. Vai ter um calendário definido, então ele vai ter 5 meses de voluntário, ok, no primeiro mês eu espero que ele faça isso, no segundo isso, todas as atividades bem desenhadas, bem definidas. Ele vai ter também nesse calendário, né, nessa trilha bem definida, sessões com o time, né, para se sentir parte da instituição mesmo, para conhecer mais a fundo para que ele faz aquelas atividades que ele se propôs. É muito interessante também, se a instituição tiver um volume maior de voluntários, promover sessões de engajamento entre voluntários, então fazer uma troca entre voluntários. Qual atividade que eu faço, né, para a gente entender que é uma cadeia mesmo, são todos trabalhando ali com impacto para a organização. Então, mostrar qual é o impacto que eu tenho. Então, a trilha bem definida, ela vai ajudar a fazer com que o voluntário ele se sinta parte mais ainda da instituição e mantenha esse relacionamento que a gente espera que seja duradouro, né? Nessa parte de trilha de voluntário, é muito importante também a gente pensar em outras formas. Então, NPS, né, de voluntário, de avaliação, para a gente entender como está sendo a sua jornada, a sua experiência no nosso programa, entender, talvez, lá no início, o que não está funcionando, o que não está legal, para a gente tentar corrigir já com aquele voluntário, né, ter algumas formas de ação no início, evitar que esse voluntário ele desista do voluntariado. Pensar também em um canal, né, aberto do voluntariado e da instituição, do voluntário e da instituição. Então, nem que seja atendimento via WhatsApp e e-mail, mas que o voluntário saiba que ele tem um ponto de contato na instituição, que ele consegue acionar as pessoas quando ele não se sente, quando ele está insatisfeito com alguma coisa, quando ele acha que alguma coisa não faz muito sentido. É preciso que ele tenha esse acompanhamento. E aí a gente sempre fala também que toda essa trilha do voluntário, ela é muito importante a gente pensar nessas reuniões de acompanhamento, então reunião de acompanhamento com o time, às vezes pensar em reuniões de acompanhamento com toda a instituição, né, para que ele conheça mais o macro da instituição que ele está atuando, que provavelmente vai ser um ponto positivo para as atividades que ele vem desenvolvendo, e pensar também na finalização do voluntário, né. Essa parte de finalizar ela é muito importante porque ela nos permite, talvez, fazer com que esse voluntário ele considere, né, se tornar um voluntário recorrente da instituição, né? Então, não é porque é um projeto que ele se propôs a fazer por 3 meses, por exemplo, acabou, que ele precisa sair da instituição. Se ele tiver tido uma jornada bem feita, né? Se ele tivesse sentido parte da instituição durante o tempo que ele atuou, ele com certeza vai pensar, né? Se ele tiver esse tempo, em estender a sua jornada com a instituição. Então, essa parte de finalização é importante a gente ter. Uma pesquisa final, né, um NPS final para entender como foi o ciclo como um todo do voluntário, saber primeiro se o voluntário ele tem também esse interesse em continuar com a instituição, então aquela parte que eu falei de ter os dados dos voluntários sempre atualizados, aqui é importante principalmente pela questão do termo de voluntário, né? A gente precisa garantir que o termo do voluntário esteja sempre ativo com a instituição. Então, se o termo do voluntário não estiver, se o termo de voluntário estiver para vencer, eu preciso entrar em contato com ele, entender como que está sendo a jornada dele, se ele pretende estender, talvez continuar com a gente, se tiver essa opção. Então, já entrar em contato com ele, mandar essa pesquisa para ele avaliar o ciclo dele, para a gente entender como foi a experiência, né? O que eu posso melhorar, preparar um certificado para esse voluntário, né? Então, alguns voluntários eles usam para declarar horas em faculdade, outros não, mas é importante porque é um troféu mesmo que mostra que o voluntário
ele cumpriu com o que ele se propôs a fazer. Então, talvez trazer uma mensagem diferencial nesse certificado, pedir para o voluntário divulgar nas redes dele, né, para até mesmo divulgar mais sobre o projeto da sua instituição. Então, aqui é muito importante finalizar da melhor maneira e também reconhecer todas essas pessoas que atuam na nossa instituição. Então, parabenizar as pessoas, tentar fazer isso de maneira mais aberta, né, para que outras vejam o trabalho que ele exerceu, se tiver a possibilidade, se a instituição tiver brindes para reconhecer o trabalho que fez, ou postar nas redes sociais o trabalho do voluntário, talvez postar na página, né, no site de voluntariado de cada instituição, qual atividade que os voluntários eles vêm desenvolvendo para que mais pessoas vejam como que a atividade do voluntário, de fato, ela tem um impacto, né, na instituição. Então, tudo isso vai mostrando que a instituição, ela se preocupa com a experiência do voluntário e que a instituição, ela também tem meios, né? Ela se preocupa com que o voluntário, ele se mantenha ali. Então, não é só trazer uma pessoa para atuar como voluntária, longe disso, é fazer com que ela entre e com que ela se mantenha da melhor maneira. Então, é muito importante ter todo esse acompanhamento para que a gente evite, faça uma captação de voluntário e em uma semana a pessoa ela desista de atuar com a gente. Então, de maneira bem geral aqui no voluntariado, sobre o voluntariado, eu quis trazer para você muitas práticas que a gente tem colocado aqui na Gerando Falcões, né, a frente voluntário. Então, entender quais são os tipos de vaga que eu abro mais, o porquê eu abro essas vagas, como que eu conecto essas vagas com o propósito da instituição, né? Como que eu faço que esses voluntários, depois que eles entrem na instituição, eles se mantenham atuantes, né, para que esse voluntário não saia aí logo no começo das atividades? Como que eu faço para conectá-los mais com o dia a dia da instituição? E como que eu faço para que eles, talvez, ao encerrar uma atividade, optem, né, por continuar em outras frentes de voluntariado? Então, é isso de maneira geral, e aí eu queria compartilhar com vocês um bônus também. Eu mencionei aqui sobre um banco de dados de voluntário, eu queria compartilhar que o voluntariado está criando um painel de voluntários, que a gente colocou aqui para conectar a rede. Então, hoje a Gerando Falcões, ela tem inscrições de bastante voluntários, que na maioria das vezes a gente não tem muito espaço para alocar essas pessoas. Então, nós decidimos criar um painel de voluntários para compartilhar esses voluntários com as instituições que fazem parte da rede. Então, lá no momento de criar aquele formulário que eu falei para a gente pensar nas perguntas, eu coloquei uma da pergunta, aceita ser direcionado para uma ONG parceira da GF, e todos os voluntários, eles colocaram que sim. Então, a ideia é finalizar a construção desse painel, compartilhar com vocês para que vocês tenham acesso e consigam localizar voluntários que talvez possam ajudar a instituição de vocês. Então, a ideia aqui é trazer voluntário por diversos estados. Então, se você tem uma atividade presencial, você consegue ver só voluntários que estão inscritos no estado de vocês, qual a formação desses voluntários, qual é a atividade que ele tem maior interesse, né? Uma atividade online, é uma atividade presencial, né? Qual é o nível de conhecimento que ele tem com atividades voluntárias, quantas horas eles têm para doar, para que esse painel de voluntários ajudem vocês a levar mais pessoas para atuar como voluntários na instituição de vocês. Então, em breve, a gente vai compartilhar com vocês e eu espero que seja de ajuda aí no dia a dia da instituição. Bom, é isso, Brena. Não sei se eu passei muito. Nada, está dentro do prazo, ainda tem Adendo. Tem hora sobrando. A gente pode abrir para perguntas, né? Podemos abrir. Então, deixa eu liberar aqui a primeira pessoa, que é a Ludmila. Só ativar o som, Ludmila. Microfone, quer Boa dizer. noite, gente, tudo bem? Obrigada, Valéria, pelo conhecimento primeiro, foi ótimo. É uma pergunta, na verdade, que eu ia fazer, eu acho que você acabou até explicando. Eu via como termo de voluntariado as pessoas que queriam apenas se voluntariar, não aquelas ligadas à faculdade. Então, assim, isso começou, depois da pandemia, a gente acabou organizando, né, um pouco a associação para poder também estar recebendo os voluntários. A nossa contabilidade tinha até feito um documento para a gente, que eu vou estar até revisando junto com o material que você entregou e as ideias. E uma outra dúvida, na verdade, assim, a minha dúvida você já acabou explicando, mas surgiu uma outra. Quando você fala da entrega do certificado,
você acha interessante, acaba que é um certificado não formal, né? Porque eu vou estar fazendo um lá na associação. Você acha interessante entregar junto com esse certificado o contrato de voluntariado que a gente fez em anexo à documentação que eles entregam porque a faculdade tem. O que acontece? A associação é a única associação aqui do município que trabalha com crianças e adolescentes. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm buscado a gente. Só que a gente explica que não é só vir ser voluntário, que existe uma legislação por trás disso. Porque eles querem ser voluntários, mas no dia que eles querem, na hora que eles querem, no tempo que eles querem. E a gente explica que não, que tem que ter uma continuidade de todo o serviço, até porque a criança, né, tem essa abertura com a pessoa, tem que criar vínculo e tudo mais. Então, você acha que seria ideal, né, entregar junto com o certificado uma cópia para a faculdade, para poder validar que aquela pessoa indicada pela faculdade, né, realmente cumpriu como se fosse um contrato? Ah, eu vou trazer aqui, a gente já teve casos de faculdade de pessoas que pediram documentações específicas, tá? E nesses casos eles pediram para anexar o contrato, então aquele termo de voluntário, e também uma descrição das atividades, porque às vezes no certificado a gente coloca de maneira bem resumida, né, a atividade que eles fizeram na instituição, mas então eu fiz um documento explicando as atividades e o tempo certinho, para colocar as horas certinhas que o voluntário doou para a instituição. Pode falar, Ludmila. Ai, desculpa, é porque está bloqueado. Eu estou tentando desmutar, mas eu acho que Tá. o programa do Zoom está me bloqueando. Não, perfeito, então. Porque como a gente já está construindo, existe um documento próprio deles que eu assino, né? Eu acabo. A gente teve um, na verdade, que foi esse mês. Foram poucas horas. Mas assim, eu falei, olha, vamos fazer para ser uma experiência para a gente, uma experiência para você também. E aí a gente sentou, conversou, falei, olha, quais são os pontos de melhoria? Porque você é o primeiro, né? De algo que eu sei que é uma coisa que agrega muito para a instituição, mas assim, a questão do termo é ótimo para ter essa formalização, para as pessoas entenderem que não é só lá e um dia pegar e voltar, né? Que tem que ter um compromisso mesmo com horário, carga horária, né? E, enfim, com todo o projeto. Obrigada, tá? Imagina. Marcos Silveira. Boa noite. A pergunta é, no certificado, qualquer pessoa pode fazer a assinatura nas horas compreendidas naquele período, ou tem que ser alguém, talvez, com algum nível de educação um pouco maior, ou pode ser qualquer pessoa, porque eu vi uma outra pessoa colocando se deveria ser uma assistente social para assinar, mas não sei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que qualquer pessoa dentro da direção da ONG. Isso é correto? Marcos, aqui só pode assinar quem tem procuração pela instituição, tá? Então, toda essa documentação que a gente usa para entregar para os voluntários, a pessoa precisa ter uma procuração. Porque aí fica à frente do voluntariado, sabe? Não é uma pessoa específica da área ali. Magda Alencar. Só ativar o microfone, Magda. Tá no mudo, tá, Magda? Agora sim. Boa noite para todo mundo. Quero agradecer bastante tudo que eu estou ouvindo. Eu estou assim, essa aula ela está me fazendo lembrar de muitas coisas que eu vivi em 2015. Eu estou aqui hoje, resultado de um trabalho de voluntariado que eu fiz. Em 2015 eu fiz um voluntariado na África e fiquei 3 meses lá em 2 países, Senegal, e depois eu fui para Guiné-Bissau. E a coisa positiva foram assim, vários trabalhos que eu fiz lá. E quando foi o ano passado, eu fiz amizade com a diretora da instituição que hoje eu sou a embaixadora, que é o Lar Fonte de Vida em Guiné-Bissau. E quando foi o ano passado, ela estava aqui no Brasil e me convidou para representar a instituição no Brasil. É uma instituição, é um orfanato com 51 órfãos
de 3 meses, o mais novo, a 18 anos, o mais velho. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do terceiro setor. Então, essa aula aqui, tudo que eu estou aprendendo, assim, tá assim, me mexendo muito comigo. Mas uma coisa que eu posso dizer é que de todas as instituições que eu passei lá, nenhuma tinha esse controle de voluntariado. É verdade, foi em 2015, já tem alguns anos. Mas já eram instituições, assim, com uma estrutura, né? Escolas para educação infantil, orfanato e outras coisas lá, ateliês, foram várias coisas que eu vivi, mas eu não assinei nada, eu não recebi nada, assim, foi uma coisa muito quase informal, né, da instituição comigo. E aí eu estou vendo o tanto que essa estrutura, ela dá, assim, todo uma responsabilidade tanto para a instituição em relação à pessoa que está chegando, como para nós, voluntários. Agora eu estou no papel de voluntária. Agora eu estou do outro lado, né? Eu estou do lado da pessoa que vai receber, se Deus quiser, futuramente. Quem quiser fazer um voluntariado lá na África, está super bem-vindo, que a gente vai precisar muito, que eu tenho vários planos, assim, na área de educação para os órfãos lá, para os nossos meninos. Então é isso, eu só queria compartilhar com vocês essa experiência. Hoje eu sou a embaixadora, digo com muita alegria que eu sou embaixadora do Lar Fonte de Vida, que está situado lá em Bissau. Não sei se a Gerando Falcões já tem já está trabalhando com alguma instituição, associação ou ONG fora do Brasil, mas eu estou aqui no meio de vocês e tentando acompanhar tudo, fazer o melhor e aprender o máximo possível que eu puder para ajudar a instituição Lar Fonte de Vida. Muito obrigada pela atenção, estou adorando essa aula, talvez vai ser a minha preferida. De todas as aulas, eu acredito que essa vai ser a que vai mais assim, sabe? Porque eu me vi lá, gente, eu não assinei nada, eu não recebi nenhum certificado, ficou só as minhas memórias e fotos que eu pude tirar. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, Magda. Nosso próximo é Educa Vida. Só ativar o som. Oi, boa noite, pessoal. Valéria, muito obrigada aí pela aula, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas um tema que eu gostaria que você expandisse mais, que é uma dificuldade nossa aqui, e nós tudo que fizemos é graças ao voluntariado, a gente não tem ninguém contratado ainda, então é todo mundo voluntário, e uma dificuldade que a gente tem é manter os voluntários, né? Você falou um pouquinho aí, mas se você puder expandir, né? A gente usa a plataforma da Atados, que é fantástica, a gente consegue, sim, mas tem olha, a metade nem responde, se inscreve nem responde. A outra metade tem muita gente que não está trabalhando e quer fazer portfólio e quando consegue emprego sai, né? Enfim, a gente tem dificuldades, sabe, de manter o voluntário que chega. Mas se você puder expandir aí Claro. Não, a Atados ajuda a gente muito aqui também. Publicamos muitas vagas por lá. Mas aí tem alguns pontos que eu vou trazer aqui na parte de engajamento, tá? O que a gente tem feito primeiro? Que eu acho que é muito importante, principalmente trazendo aqui, eu acho que do nosso maior pilar hoje de voluntariado, que é de mentoria, sessões de engajamento. Então, tem um maior contato com o voluntário. Daí eu já não sei se entra muito no seu caso, mas a gente está fazendo sessões entre os voluntários para eles trocarem a experiência, e as pessoas estão gostando muito disso, assim. Eu sou voluntária, você é, como que está sendo a sua experiência? Então, sessões de troca dos voluntários, isso tem ajudado bastante. Um segundo ponto, talvez pensar na vaga que você está abrindo. Às vezes você abre uma vaga para um voluntário. Será que não compensa trazer 2 voluntários? Porque se um sair, você vai ter um ali que sabe as atividades que ele está fazendo e não vai te deixar na mão. Talvez daria para concluir as atividades que você espera. Um terceiro ponto, que aí é algo que eu estou sentindo mesmo para ver se funciona, a gente agora começou a publicar as nossas vagas no site da Gerando Falcões.
Isso porque as pessoas elas já vão direcionadas para atuar na instituição, né? Então, elas vê lá, entra no site voluntariado. Então, a gente está usando muito aí a plataforma da GUP agora para fazer essa captação de voluntários. A pessoa ela vai e se inscreve direto pela instituição, porque na TAS, na maioria das vezes, a pessoa ela tem um start, ela decide que quer ser voluntária, aí ela se inscreve em várias vagas, mas às vezes ela não continua, né? Não converte para a gente. Então, se a pessoa ela entrou no nosso site, ela já leu sobre o trabalho da instituição, né? Então, ela tem esse conhecimento da instituição de uma maneira mais aprofundada. E aí, ela foi até lá para procurar uma vaga, talvez as chances dela atuar com a gente seja maior do que aquela que se inscreveu em várias vagas em um dia, né? E aí, um outro ponto muito importante é compartilhar informações da instituição com o voluntário. Então, aconteceu alguma coisa na sua instituição, manda um e-mail para os voluntários, sabe? Prepara, vocês vão saber de primeira mão, saiba o que está acontecendo, fique por dentro da minha instituição. Coloque ele no dia a dia mesmo para ele se sentir parte daquilo. Se for só voluntariado online, se tiver uma possibilidade, às vezes, dele visitar um projeto, né? Eu acho que é legal ele visitar a sede da minha instituição. É aqui que eu sou voluntária, é por isso que eu sou voluntário, sabe? Ele conhecer mais o projeto que você está fazendo. Então, aqui são algumas coisas que a gente tem testado para ver se mantém as pessoas, mas eu acho que tem dado algum resultado, não tanto o resultado esperado, mas eu acho que é aprendizado atrás de aprendizado, assim. Então, procurar a melhor forma mesmo de como você faz essas pessoas manterem aquele entusiasmo de quando elas começaram, né? E às vezes entender também o tipo de vaga, eu acho que isso vale muito. Às vezes a gente quer um voluntário para atuar por um ano, mas em alguns casos eu preciso entender que o tempo daquele voluntário é de 6 meses, sabe? Talvez reduzir esse tempo para que ele consiga fazer um trabalho melhor no tempo que ele se propôs, 3 meses, 6 meses, mas que ele não desista aí no meio do caminho, que acaba, acho que, prejudicando um pouco mais. Eu acho que O maior problema é com as vagas à distância, porque aí não convive, né, com o público-alvo. Exato. Mas tem muitas funções que a gente precisa, né, para os posts, diagramador, anúncio e por aí vai. E aí é esse público que não permanece. Eu acho que pela falta do contato, né, Valéria, com o público-alvo fica difícil. Eu acho que talvez pensar em reuniões com o seu time, reuniões com as pessoas que são, né, impactadas pelo seu projeto, para conectá-los, assim, online mesmo. E eu acho que pensar em formas também dessas pessoas fazerem só a atividade que elas foram para fazer, sabe? Então, o que eu falei aqui, tentar organizar mais os materiais para essas pessoas. Às vezes, se eu tenho uma pessoa que precisa trabalhar em marketing, olha, vou deixar todos os materiais que ela precisa para exercer a função salvo, para essa pessoa não ficar pensando, pesquisando mesmo internamente, eu preciso disso, ela procurando, sabe? Porque eu estou gastando o tempo dela, estou desviando do foco. Então, deixar tudo preparado para que aquela pessoa faça a atividade que ela foi captada para fazer. Acho que talvez esses pontos. Eu queria até fazer um complementozinho nessa sua fala, só esqueci o seu nome, perdão. Clara. Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui voluntária de uma organização de forma remota. E já que eu não estava presente, por ser em outro estado, eles me mandavam, por exemplo, as cartinhas da criança, sabe? Por e-mail, por exemplo. Eles faziam um vídeo e também me enviavam. No meu aniversário, eles me mandavam lá um agradecimento, as crianças cantando parabéns. Então, assim, tem diversas formas da gente também manter o nosso público que está distante um pouco mais próximo, né? Quando a gente consegue trazer à tona um pouco do que está acontecendo no nosso projeto, seja por cartas, por foto, um relatório mesmo, né? Assim, de impacto. Sim. Então, a gente consegue atrair essas pessoas, independente de onde elas estão. A gente só tem que começar a fazer o exercício, né, de como a gente pode manter elas engajadas à distância, né? Então, isso funcionou muito assim comigo, até hoje, de vez em quando, eu consigo ajudá-los lá. Então, é interessante que foi impactante também. Massa, obrigada, Brina. Elton agora. Bom, boa noite, Valéria, tudo bem? Muito obrigado aí pela aula. Sou do Instituto Dia Feliz, aqui do Maranhão, mas eu tenho uma seguinte dúvida, não sei se você comentou, em respeito a jovens, a menores de idade, em ser voluntário, né? A partir de que idade que pode ser voluntário
e quase o serviço, né? Que a gente vê, pelo menos aqui, a galera quer se engajar bastante, a juventude e tal, e a gente até tem um pouco de receio de como que soa essa imagem do trabalho de jovens como os voluntários, enfim, até as crianças querem se engajar e tal. Legal. A diferença para os jovens, e daí eu vou falar, a gente tem jovens aqui de 14 anos, tá, atuando como voluntários. O que que você precisa? Primeiro, os pais precisam assinar. Além do termo que a gente fala de voluntariado, esse termo ele precisa ser assinado pelos pais. E aí tem o tipo de vaga que o jovem vai fazer também, eu acho que é aquele cuidado básico com o tipo de vaga que você vai divulgar, né? Então, sempre ter aquele critério, é uma vaga de voluntário, é compatível com a idade, eu acho que daí vai daquele senso que a gente precisa ter também do que o jovem vai desempenhar, e sempre garantir que o termo do jovem, principalmente, esteja assinado sempre em dia, principalmente com a assinatura dos pais, tá? Então, o jovem, de maneira nenhuma, ele pode atuar, né, de menor de idade, só ele assinando o termo. Você precisa garantir que os pais estejam cientes das atividades que ele vai desempenhar, do tempo que ele vai desempenhar, se for presencial, o local que ele vai desempenhar. Então, ter sempre essa documentação atualizada do jovem. Bacana. Então, o ideal é permitido, não sei se é permitida a palavra, mas seria a partir dos 14? É isso. Eu não tenho certeza da idade, mas eu acho que é dos 14, tá? Mas eu vou confirmar para trazer para vocês. Tá bom, obrigado. Tiago? Só ativar o microfone, Tiago. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Super bem, Tiago. Tá certo. Eu sou Tiago Ortaetes, sou arte educador, ativista social, sou aqui de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A minha dúvida, Valéria e todo o time, é o seguinte: tem muitos voluntários que são pseudos voluntários. A gente sabe que tem outras intenções por trás. Eu sei que a grande maioria é muito comprometida, muito compromissada, mas a gente tem aquela parcela de pessoas que querem se envolver com um projeto social para finalidades político-partidárias. De que forma, ou se eu já mesmo faço uma sugestão, se podemos colocar no próprio contrato de voluntariado, que assim, é preciso que não tenha nenhuma associação com política partidária, entendeu? Claro que isso é um direito constitucional de cada cidadão, mas não pode envolver com a atividade social nesse sentido, né, do terceiro setor, porque eu acho que fica mais ético. Obrigado. Não, entendi. Tiago, todas essas questões de ajustes que a gente foi precisando fazer ao longo do tempo no termo, sempre foi muito alinhado com o nosso jurídico, tá? Então, aqui eu iria só trazer sempre qualquer ponto que você queira acrescentar, né, diante de uma realidade que você vive, alinhar com o jurídico e ver a melhor forma que pode incluir também, né, de maneira que esteja sempre alinhado aí. Mas com certeza daria para incluir, mas sempre preciso de um aval aí do time jurídico em questão. Perfeito, obrigado. Excelente ponto. E eu acho também, Tiago, que vale muito a pena, né, vocês cada vez mais levantarem essa bandeira que vocês são partidários, né? Isso precisa ficar muito atento, né, desde o início da conversa, quando vocês forem fazer a acepção dos voluntários também. Claro que se puder colocar isso no termo, seria excepcional. Inclusive, quando vocês fazem a inscrição para o processo seletivo, sempre tem uma perguntinha lá, não sei se vocês repararam, né? Se tem algum envolvimento, enfim. Então, tudo isso também a gente conversa aqui internamente com o nosso jurídico, e aí a gente sugere que também vocês possam ter alguma consultoria jurídica, tem muitos advogados também voluntários, querem doar o tempo aí para as organizações de vocês, tá bom? Anderson Santos. Boa noite a todos aí do Brasil inteiro. Boa noite, Valéria. Valéria, a minha dúvida é assim, ó, eu já fui presidente de várias instituições, né? E hoje eu estou como presidente do instituto que leva o nome do nosso bairro. A gente criou, porque já tem um trabalho para desenvolver a comunidade, a gente mora numa área muito carente, uma área muito periférica e muito problemática. Então, eu me identifiquei com Gerando Falcões justamente para lutar junto com todos esses brasileiros que estão juntos para tentar tirar a favela dessa situação. Então, o que acontece? Assim, todas as ações que a gente desenvolve, a comunidade se envolve.
Então, a própria diretoria e todas as ações é feito pela comunidade. Automaticamente são voluntários, né? Aí a minha pergunta é uma intenção minha que todo mundo da diretoria também, eu acho que fosse um voluntário, né? Porque a gente é sem fim lucrativo. Então, a gente pode fazer esses documentos para todos da diretoria. Essa é a minha pergunta. Calma. Se o time da diretoria pode atuar como voluntário também, seria isso? Isso. Aqui, Anderson, internamente, tá? Os colaboradores da GF, eles não podem entrar como voluntários. Então, tem algumas normas que a gente segue, mas aí, novamente, eu acho que cabe trazer o time jurídico para analisar, porque internamente foi definido que eles não podem atuar. Mas é sempre importante checar, até porque tem a questão de... Eu ouvi até aqui que perguntaram a quantidade de horas que voluntários podem doar, né? Pela legislação, no máximo 4 horas por dia, tem aí 20 horas por semana, não pode exceder. Então, eu não sei quantas horas esses diretores eles iriam atuar, se fossem como voluntários também, se excederia a carga horária permitida. A gente teria que ver com o corpo jurídico, vamos supor, tem alguém da diretoria que precise de um documento de voluntariado, como ele é do Instituto, que esteve fazendo uma faculdade, aí a gente pode se orientar com o corpo jurídico para ver se a gente pode fazer esse documento, né? Isso, eu acho que é o mais indicado. Obrigado e boa noite a todos aí do Brasil inteiro. Prazer. Tamo junto, Anderson. Obrigada. Léo Gonzaga, sua vez chegou, querido. É parente de Luiz Gonzaga, o Léo? Será? Só ativar o microfone, Léo. Tá mudo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Estamos te ouvindo super bem. Só um minutinho. Pode pegar. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Leandro Gonzaga, mas o apelido, a alcunha de Léo Gonzaga pegou, foi um apelido de um carioca, para variar o carioca, sempre zoando, né? E é um povo que me identifico muito, sou do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Nova Hartz, e desenvolvemos aqui o projeto social do Léo baseado no jiu-jitsu como transformação e introdução social. A transformação que a gente faz. Ouvindo os relatos da Valéria, né, Valéria? Isso? Isso. E eu vi que muitos de vocês têm um problema muito sério com relação à captação de voluntários, né? Uma dos nossos potenciais dentro do Instituto é justamente produzir voluntários. Curiosamente, é um amor que é nutrido dentro do Instituto pelos pais e pelos alunos, ao qual a gente, de forma devagar, tranquila, identifica possíveis voluntários, pessoas que têm um interesse em desenvolver ação, e de uma maneira muito natural vamos passando algumas informações e ao qual desenvolve naturalmente o interesse pelo voluntariado, né? O processo do jiu-jitsu é um processo um pouco moroso, né? Para você chegar na faixa preta, você leva de 9 a 10 anos, bastante tempo. E agora, no mês de junho, nós vamos formar 2 faixas marrom, que estão comigo desde o começo do projeto. Eu tenho faixa preta formado, e tem uma gurizada vindo também com tudo aí, uma molecada tendo interesse nisso. Sugiro a todos vocês que estão com dificuldade a primeiro desenvolverem aquilo que é necessário, porque isso vai excluir de vocês a necessidade de um voluntário. Eu sei que muitas vezes vai sobrecarregar vocês, tá? Mas por um período é importante, até porque você vai identificar alguém dentro do seu projeto social ou do seu instituto, alguém que tem interesse real em ajudar e aprender. O colega ali falou sobre possíveis pseudo-voluntários. Isso é muito comum e não é só uma questão político-partidária, não, tá? É muitas vezes por status social, é muitas vezes por querer ludibriar a comunidade ou a sociedade com interesses escusos. E isso é muito comum mesmo para projeto social, e a gente acaba se tornando alvo de pessoas que têm uma energia não compatível com aquilo que a gente está vivenciando.
eu gostaria agora da sua opinião pessoal das vivências que você tem relacionado a projeto social. Com relação à documentação, a essa carência que o pessoal tem, né, de fazer os registros e tudo mais, muitos de projeto social só vão ficar sabendo disso muito tempo depois que o cara está lá dentro. Tem que fazer o registro, tem que fazer o cadastro, tem que fazer um contrato, tudo bonitinho. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas que agora começaram a se atinar que tem que fazer tudo isso? Olha, eu acho que agora bom, o que foi feito não dá, né, para mudar, mas eu acho que é corrigir mesmo. Pensar primeiro em entender quais são os instrumentos que a gente tem. Muitas vezes a gente não tem os melhores sistemas, não tem as melhores coisas para otimizar, mas pensar nas ferramentas que a gente tem para otimizar as atividades do dia a dia, né? Entendendo o fluxo de voluntários, entendendo as demandas que a gente tem, e a partir daí formalizando os voluntários que a gente tem e também organizando a entrada dos nossos voluntários, né? Eu acho que aqueles que saíram, que não tinha essa documentação, não tem como mudar, mas a gente consegue mudar aqueles que estão atuantes mesmo, que aí é um posicionamento da instituição depois que aprendeu sobre isso, e consegue aquele ponto que eu falei de construir um fluxo para a entrada dos novos voluntários, e a partir daí tentar tornar isso um processo mesmo, que eu acho que é importante. Se a gente tornar um processo, é mais difícil, né, voltar com esses erros novamente. Isso é muito interessante que a Valéria falou sobre correção, né? O que passou literalmente, mas a partir de agora, o que a gente pode fazer? E eu sempre costumo falar que o termo do voluntariado, ou até mesmo um contrato, não precisa ser algo assim imenso. Vocês conversando com o júri, porque eles vão tentar simplificar ao máximo. Mas, por exemplo, para vocês entenderem a importância disso, em uma outra organização, que foi quando eu comecei, né, minha jornada no terceiro setor, teve organizações, assim, lideranças mesmo, voluntárias, que pediram para pagar as imagens que tinha no Instagram delas. E aí, assim, a gente não tinha nenhum respaldo, a gente não tinha termo de voluntariado, termo de imagem, não tinha nada. E, assim, poderia muito bem ir atrás do direito, né, de imagem, enfim, mas daí não foram. Mas, por exemplo, isso é muito interessante para vocês se blindarem. E a gente não sabe, né, o dia a dia. Na aula passada, na verdade, no semestre passado, teve uma liderança que falou assim: Brena, um voluntário há mais de 3 anos decidiu sair, saiu frustrado, enfim, e decidiu me colocar na justiça. E agora eu estou tendo que pagar, porque ele não tinha um termo de voluntariado. E ele falou assim: se eu soubesse dessa formação há não sei quantos anos atrás, eu teria entrado, enfim. E aí hoje ele tem esse termo de voluntariado, mas de uma forma muito simplificada, por exemplo, entendeu? Não é algo de outro mundo, muito distante de vocês fazerem, entendeu? Isso é muito importante você falar, porque hoje o nosso trabalho como Instituto Jiu-Jitsu Tribe, o meu trabalho é ir em outras instituições e ensiná-los de como a gente chegou no patamar que nós estamos hoje. Como é que a dificuldade dos projetos sociais que tem o jiu-jitsu envolvido, ou qualquer esporte, tá? Como é que eu faço para me deslocar até a competição? Como é que eu vou produzir, como eu vou desenvolver um produto para comercializá-lo e desenvolver o meu capital para poder pagar o transporte, pagar as inscrições? O que eu devo fazer? Porque, tipo, projeto social não tem renda. E aí, como é que eu faço? Então, eu viajo por todo o Rio Grande do Sul, faço várias palestras aí de graça e eu levo um contrato. E o pessoal fica olhando para mim assim: não, cara, é para tua proteção e para minha. Imagina se um cara vem aqui, simplesmente faz uma palestra para ti, registra tudo bonitinho, e aí, de repente, do nada vem uma cobrança para ti. Mas como assim, cara? Não, cara, tu tem que ter responsabilidade em que todo serviço prestado aqui, documento, registrado, não, é um voluntário que está vindo aqui, que deu 2, 3 horas aqui de voluntariado, está lá assinadinho o documento, tudo bonitinho. Agora, algumas pessoas podem usar isso de uma maneira ruim, né? Muito interessante isso que você falou, Léo, e eu acho super válido, assim,
E vocês, assim, quando forem falar, né, sobre os termos, vocês falarem a importância, tanto para vocês, mas também para quem está assinando, né? Então, deixar muito claro que não é nada estranho, enfim, mas a importância disso mesmo. A Anne, do nosso time, também quer falar, tá por aí, Anne? Eu estou por aqui, só aproveitando estou acompanhando aqui as discussões, turma, muito bom. Só para complementar aí um pontinho da discussão até anterior, só para a gente sempre tomar o cuidado, né, de ver, existe a lei do voluntariado, a ECA, né, de proteção à criança e adolescente, e só para ficar bem reforçado nessa questão, né, tendo, como a Valéria muito bem pontuou, tendo autorização dos pais para fazer trabalho, e a gente tomar cuidado para não colocar crianças e adolescentes menores em trabalho em período noturno, que não pode, ou em atividades perigosas e insalubres. Então, que vocês possam, né, sempre mentalizar isso. Eu acho que para a formação do cidadão, do cidadã, é muito legal que os jovens já tenham contato, e isso acaba acontecendo naturalmente, né, no dia a dia, mas tomar esse cuidado, principalmente por conta, né, do Estatuto de Criança e Adolescente, para a gente proteger os jovens, vida longa, os jovens do voluntariado, que eles criem essa cultura do voluntariado que é tão importante. É isso, minha gente. Bora nesse papo que está muito bom. Ah, demais, viu? Dá vontade de ficar a noite toda aqui. Obrigada, viu, Léo? Respondemos aí tua pergunta? Perfeito. Tamo junto. Obrigada pela contribuição. Vamos aqui para o próximo, gente. São muitos, viu? O papo tá bom, viu, Valéria? Mafalda. Vamos para Mafalda? Isso. Pode desativar, Mafalda. Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pode falar, por favor. Tudo bom. Olha, a minha dúvida é a seguinte, estou aqui, porque a minha câmera está um pouco alta. A minha dúvida é o seguinte, gente, quanto à segurança no trabalho desse pessoal que vai trabalhar de voluntário, como é que fica isso? Porque tem alguma garantia, que faz para garantir essa segurança deles? Porque não tem um contrato de prestação de serviço nem nada, né? Esse contrato de voluntariado, como é que fica essa situação? Eu não sei se é bem isso, mas se for de áreas de risco, pelo que eu entendi, tem um termo de risco também, tá? Então, se o voluntário ele for exercer atividade em uma área que é considerada de risco, a instituição precisa garantir que ele assine um termo de ciência de risco também, que é elaborado, e aí você precisa só validar sempre com o jurídico, mas ele precisa assinar em adicional esse documento também, dependendo do local que ele for atuar. Mas mesmo que ele esteja atuando no próprio espaço comum da associação, digamos, um espaço que seja na cidade e tudo, ele pode correr o risco de acontecer alguma coisa, né? E como é que fica essa situação? Se acontecer, quebrar o braço, alguma coisa lá. Sim. No termo, tem algumas observações, tá, de responsabilidades da instituição, então, tem alguns destaques em relação a isso. Então, não teria uma responsabilidade da instituição, tá? Sim, é porque, às vezes, as pessoas, principalmente as pessoas de mais de 60 anos, tem muita gente aposentada que às vezes até se dispõe para fazer um trabalho voluntário, né? Até mesmo porque às vezes está com tempo ocioso em casa, sentido até inútil, e aí se dispõe para fazer esse serviço. E eu até acredito que é uma coisa muito boa, porque além dessa pessoa ajudar quem precisa, ele mesmo está sendo ajudado, porque a gente tem muita gente com depressão porque está em casa sem fazer nada, né? Então, se a pessoa se predispõe a fazer prestar esse serviço de voluntário, é bom, beneficia ele também, mas agora, principalmente o alto índice de pessoas com morbidades, pessoas com doenças articulares, essas coisas, né? Então, é muito riscoso a pessoa cair, alguma coisa acontecer com ele, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu acho que é importante estar preparada, mas um ponto que eu gostaria de trazer também, sempre pensar no tipo de atividade, né? Por exemplo, na semana que vem a gente vai ter uma atividade que exige que o voluntário ande bastante, carregue algumas coisas, e uma voluntária de 60 anos me perguntou se eu recomendava que ela participava, e ela falou até que tem uns problemas de saúde. Eu falei que não recomendo, tá?
Porque aí a gente precisa sempre conhecer o tipo da vaga e conhecer o tipo da pessoa que está atuando com a gente. Esse olhar é importante para evitar que essas situações aconteçam, tá? Então, sempre tentar orientar para os voluntários, depois que eles te questionam, geralmente as pessoas têm essa dúvida, qual é o tipo de melhor atividade para ela? Para evitar que esse tipo de situação ocorra. Eu não posso, às vezes, colocar uma atividade presencial, que eu sei que o voluntário vai ter que andar o dia inteiro, para uma pessoa talvez 60 anos, sabe? Entender o tipo de atividade, entender a pessoa que está exercendo a atividade, para evitar que eu tenha esses riscos, né? Tá bom, obrigada, tá? Vamos embora, Mafalda, obrigada. Gabriel, pode se ativar, Gabriel, por favor. Tenta agora. Tá. Então, boa noite. Eu perdi os primeiros 10 minutos da aula por causa, tive problema com o aplicativo, mas boa noite a dona Mafalda aí, que também é daqui de Palmas, Tocantins. Eu tenho duas questões aqui. Uma a respeito do nosso quadro da diretoria. O que acontece? E como lidar com isso, né? A gente tem eventualidades que a diretoria participa além da sua função, né, na diretoria de eventos, de trabalhos que são voluntários, né? Por exemplo, vamos fazer uma atividade no final de semana voltada para crianças. A diretoria acaba se envolvendo durante 3, 4 horas ou, né, naquela atividade. Como tratar? Se eu preciso fazer esse termo de voluntariado para membros da diretoria, para essas eventualidades, ou para alguma atividade que o membro se dispõe a fazer na condição de voluntário, e também a respeito de voluntariado de outra instituição. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo, trabalhando para que uma outra entidade desenvolva um projeto na nossa entidade. Eles vão vir com sua equipe, com sua estrutura, com seus voluntários, e vão estar dentro da nossa entidade trabalhando por um período, né? Que vai ser um período que a gente trata até o final do ano, uns 7 meses, mais ou menos. Então, como que eu vou lidar com essa mão de obra que já vem por meio do vínculo dele na outra entidade? Eu preciso fazer lá na minha instituição um novo termo para ele, porque ele está dentro do meu espaço físico, ou se o fato de termos essa relação com essa outra entidade já é o suficiente e ele faz lá e está tudo coberto. Eu não teria um problema com ele aqui, porque a gente vai tratar, né, de duas instituições no mesmo espaço. Vamos lá. Então, a sua instituição tem um termo de parceria com essa outra instituição, é isso? Isso. É muito similar. A gente tem alguns casos assim. O que acontece? Além desse termo de parceria, né, de cooperação que você tem com outra instituição, a gente tem um termo também nos casos internos com o voluntário em questão, tá? Então, além desse termo de parceria com a empresa, a gente tem um termo também para formalizar a atuação daquela pessoa como voluntária. Então, precisaria desses dois termos, da parceria com a instituição e da sua instituição com esses voluntários, para sempre formalizar as ações que eles estão fazendo com vocês. Então, no caso, toda ação que ele fizer, mesmo ele já tendo um voluntariado lá, por quem está trazendo ele, eu preciso também fazer um segundo termo pessoal dele na nossa instituição, da relação. Sim, porque ele vai estar atuando com a sua instituição depois, por mais que tenha esse termo de parceria entre as duas. E a respeito dos nossos membros de diretoria que hoje acabam fazendo parte, né, além da sua função da diretoria, ele acaba trabalhando em projetos. Um colega questionou aí, né, a respeito da diretoria, e aí eu estou observando que nós temos essa particularidade, né? Acaba que, de certa forma, uma hora ou outra, tem um membro lá envolvido em atividades, né, que não é da sua função da diretoria. Então, nesses casos, a gente precisa checar, eu até falei internamente que aqui os funcionários, eles não atuam como voluntários. Então, sempre checar com o seu jurídico, eu acho, se seria liberado e como seria também, porque ele não estaria em horário de trabalho, né? Então, se ele estaria como voluntário, provavelmente teria que gerar o termo para mostrar que aquela pessoa atuou como voluntária da sua instituição. Ali ela não estava como colaboradora.
Aí vem a questão aí, igual a senhora colocou como colaborador, né? Porque nossos membros da diretoria, eles não são assalariados, então eles fazem parte da diretoria, ocupam função na diretoria, mas eles não são assalariados, não tem um vínculo de trabalho com a instituição, né? São todos voluntários, né? A gente não recebe, né? Então estão na diretoria, mas como voluntário. Eu entendi que é como se, o caso da senhora ter colocado, né? De quem já é assalariado prestar ali um trabalho voluntário, ter uma dificuldade para depois não configurar, por exemplo, uma hora extra. Mas o nosso caso é de pessoas que já não recebem, né? Fazem parte da diretoria, que eu acho que é a configuração de 99% de nós que estamos aqui no terceiro setor, e que acabam, além do seu trabalho da diretoria, se envolvendo em projetos, né? Mas Como tem seria algum isso? tipo de documento, né, que formaliza essa atuação como diretor, eu imagino. Sim, Então, teria tem. que ser algo diferenciado, porque você vai estar como voluntário naquele momento e não como membro da diretoria. Então, aí eu recomendo que checa com o jurídico, mas provavelmente se vai atuar como voluntário, precisaria dessa documentação. Vamos para o próximo, Dimas Gomes. Só ativar o microfone, Dimas. Uma boa noite a todas e todos e todes. Primeiro, parabenizar pelo evento, a Valéria, né, foi assim, esclarecedor, né? Eu participo de uma organização grande, a organização que eu trabalho, a gente tem um quadro de pessoal contratados grande, então os voluntários são poucos voluntários que nós temos. E a grande procura são pessoas desempregadas, às vezes, para ser voluntário, e é um desafio quando a pessoa está desempregado e está procurando um trabalho voluntário. E já foi falado aqui por uma companheira que esse voluntário, quando consegue um trabalho, ele deixa e vai embora. E também tem pessoas que vêm ser voluntário na intenção de ser contratado pela própria organização. Isso é o caso aqui. Outra coisa é a procura adolescentes. A partir de 15, 16 anos, já procurar para trabalho voluntário, que é importante. Mas para a gente que tem a atividade direta com criança e adolescente, a gente sempre faz a captação de voluntários que já têm uma certa experiência com o trabalho, né? E a idade não pode ser abaixo de 16 anos. Viu? É a partir de 16 anos os pais assinando esse termo de voluntariado. E Anny também já falou, para a gente ficar muito atento às outras legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a idade para um adolescente trabalhar com carteira assinada é 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, em algumas atividades. Então, para que a gente tenha essa atenção, voluntário, eu acho que a partir dos 16 anos, com a assinatura dos pais desse termo, né? 14 anos não é recomendado, não pode, porque pelo Estatuto, 14 anos só aprendiz, né? A partir do aprendiz. Mas o desafio é esse, a gente sempre tem a procura de pessoas aposentadas que têm experiência e tempo, né? E procura também de algumas pessoas desempregadas. Então, nós temos um quadro de voluntário pequeno aqui na Casa Pequeno Davi João Pessoa, nós temos 45 pessoas contratadas e acho que 6 voluntários, justamente por isso, por conta da experiência que a gente sempre a gente faz através de edital. Mas eu achei muito legal as colocações que você fez hoje, que nos traz assim vai nos ajudar muito a melhorar essa captação de voluntariado na instituição. Mas foi muito esclarecedor. E a questão, já falaram, a questão das pessoas que procuram apenas para, quando se aproxima o período de eleição de conselheiros tutelares, os conselheiros tutelares querem fazer trabalho voluntário, a intenção é para pegar uma declaração para se candidatar a conselheiro tutelar. Existe tudo isso, mas a instituição tem que estar muito atenta para, na hora de selecionar, perceber isso aí. A gente utiliza aqui a entrevista, a gente faz uma entrevista, é até uma forma de você valorizar esse voluntário.
é um processo seletivo, a gente lança um edital, a gente faz análise de currículo, a gente faz a entrevista com essa pessoa e, na hora da entrevista, a gente apresenta, fala da missão da casa, fala todas as questões políticas, partidárias, que a casa ela é apartidária, ela não tem vínculo com religião, que é outra coisa. Há muitas pessoas de igrejas que gostariam de fazer um trabalho voluntário como missionário. Então, isso a gente deixa muito claro. Aqui é uma organização que trabalha com direitos humanos. Então, isso, numa entrevista, é muito importante, no processo de entrevista, porque você vai conseguir dialogar, falar da missão, falar da visão, dos valores da organização, e também, nessa entrevista, você vai conseguir obter muitas informações do candidato. E é uma forma de você valorizar, porque é importante, o trabalho voluntário é muito importante, mas a gente sabe que no Brasil a situação do desemprego é muito forte e é um desafio para todos nós. E a legislação, graças a Deus, ela nos dá segurança jurídica. Hoje nós temos segurança jurídica, não tem problema. Na hora da seleção, eu vou selecionar uma pessoa para trabalhar com esporte, digamos, com crianças e adolescentes com esporte, eu vou saber. Primeiro, eu vou exigir que seja um profissional da área, né? Então, nesses critérios, eu não vou colocar pessoas para desenvolver atividades que ela não tenha condições técnicas, físicas. Então, é isso. É só ter essa atenção e esse cuidado. Mas que é desafiador ainda trabalhar com voluntariado no Brasil. Muito obrigado e parabéns, Valéria, pela sua juventude, vitalidade e muita sabedoria. Tá mudo, Valéria. Ai, desculpa, eu estou aqui falando. Obrigada, Dimas. Esclareceu muitos pontos aqui. Vamos para mais um. Vera Dias. Só ativar, Gente, Vera. vamos abrir mais 3 perguntinhas para a gente encerrar, tá bom? Dentro do prazo. Tá joia? E depois vocês podem mandar as dúvidas para os agentes, ou até mesmo lá no fórum, na própria plataforma, tá bom? Que daí a gente vai mandando para a Valéria, ela vai respondendo ao longo da semana. Combinado? Vamos lá, Vera. Combinado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou a Vera, aqui da Zona Leste de São Paulo. Tem um projeto social dentro de uma comunidade, né? Estamos caminhando aí 1 ano e meio, né? Na área cultural, esportiva, educacional. E, assim, estamos trabalhando 100% com voluntários, né? Então, todos os nossos professores são voluntários e os auxiliares também. E é bem difícil fidelizá-los, né? Mas eu tive uma experiência com um professor de boxe infantil. Ele participou 2 meses com a gente e ficou chateado porque entrou um outro professor de boxe, mas era um professor para trabalhar com adolescentes, meninos. Ele ficou chateado, só ficou chateado, e nós não tínhamos esse termo. E ele pediu para tirar todas as fotos. Foi bem chato, porque as fotos da aula dele eram maravilhosas, né? E eu tive que tirar, claro, e ainda correu o risco, né, de um processo aí, como o outro colega falou também. Então, assim, são tantos detalhes que a gente tem que estar atento, né? Eu tinha uma pergunta sobre a quantidade de horas, mas acho que já responderam, né? 4 horas dia, certo? Isso. Ah, tá. Eu posso procurar, por exemplo, uma faculdade para procurar vagas? E qual a duração do termo? Acho que eu perdi essa informação. No termo, tem um campo que você vai indicar a duração da atividade do voluntário, tá? Então, ali você vai colocar a quantidade de meses que foi alinhado, se foi 3 meses, 6 meses. E aí é só importante sempre ficar ciente quando que vence esse termo, para caso o voluntário ele continue com as atividades, você renovar esse termo com ele, tá? Mas aí você consegue editar no termo o tempo que ele vai doar para você. E aí só é diferente que se for um voluntário de 1 dia, por exemplo, né, uma ação que a gente chama de ação pontual, tem um termo específico que a gente fala que é termo de voluntário de 1 dia, que aí ele vai assinar para as atividades do dia que ele vai estar doando o seu tempo. Certo. E eu posso procurar, por exemplo, faculdades e oferecer as vagas? Tá. Aí tem algumas instituições que eu sei que fazem parcerias com faculdades, tá? E provavelmente eu acho que a faculdade ela faz um documento específico, mas de qualquer forma você precisa ter um documento da sua instituição também.
Mas você pode, é sempre legal estabelecer relações com faculdades, mas aí precisa da documentação também, né, para fazer essa parceria. Certo. Eu trabalho, hoje nós não temos a documentação do projeto mesmo, né? Eu trabalho com, que foi falado na aula jurídica, incubação de CNPJ. Eu nem sabia que era isso, mas na aula eu aprendi. Então, assim, hoje eu tenho um CNPJ que eu uso, né? Foi disponibilizado aí para mim. E aí aí eu poderia usar ele, né, para fazer os contratos com a faculdade, por exemplo. Isso, eu acredito, a faculdade ela deve requerer, né, alguns documentos, mas provavelmente sim, vai precisar usar sim. Mas aí tem toda a lista de documentação que eles requerem para fazer a parceria. Uhum. Perfeito, então. Obrigada, viu, Valéria? Maravilhosa aula. Jonilson Diniz. Saudações, amigos, boa noite a todos. Saudações a Brena, Henrique e demais líderes da Falcons. E quero dizer a Valéria que a sua aula está sendo maravilhosa e muito enriquecedora. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada. Eu quero aqui falar a respeito da LGPD, que eu até pensei que ia ser falado lá na primeira aula sobre assuntos jurídicos, né? Mas passou em branco, mas a Valéria aqui conseguiu trazer um pouco a respeito dessa lei. E, pessoal, além de ser o idealizador e fundador do Instituto Farol do Bem, aqui em São Luís do Maranhão, eu sou também auditor interno de uma empresa privada do primeiro setor. E essa lei geral de proteção de dados, que é a LGPD, que já existe desde 2018, entrou em vigor em 2020, ela, a partir do dia 27 de fevereiro desse ano, ou seja, antes de ontem, fez um mês, ela passou a ser sancionada para aplicações de multas e penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que regulamenta aí, que administra a LGPD. E o que eu quero falar sobre a LGPD? Que vocês, assim como eu, tenhamos cuidado com essa lei, que os amigos se interem sobre a lei de proteção de dados, porque, além do termo de voluntariado, eu sugiro que vocês, assim como eu já estou fazendo, vocês façam um termo de consentimento para tratamento de dados, mas procurem o jurídico de vocês, caso se a instituição não tenha o setor jurídico, você possa procurar um advogado, contratar um advogado para falar sobre a lei de proteção de dados, porque hoje ela não está sendo muito falada, porque, como eu falei, agora que fez praticamente um mês que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começou a penalizar as empresas. Por enquanto, eles estão em cima das grandes empresas do primeiro setor, mas vai chegar em todas as instituições que trabalham com cadastro. Então, aqui na nossa instituição, além do termo de voluntariado que a gente está colocando para as pessoas assinarem, a gente criou, né, esse termo de consentimento para tratamento de dados pessoais. Vocês podem até ir lá no Google e se inteirar mais como é que se faz, como é que se formula esse termo, que lá tem vários modelos. Termo de consentimento para tratamento de dados, porque todas as instituições que trabalham com cadastro, assim como todas as outras empresas, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, já estão sendo fiscalizadas pelo Ministério Público, os órgãos fiscalizadores, certo? Então, se hoje você ainda não tem esse termo, que você procure se aprofundar sobre a lei, certo? E já comece a providenciar com que cada voluntário, não só os voluntários, tá, pessoal? Mas todos os envolvidos na instituição, inclusive os parentes também,
todo mundo que trabalha na instituição, é necessário que eles estejam cientes de que a instituição está, assim, através da lei, ciente de que eles estão fazendo dos seus dados a coisa certa, ok? Então, é só uma dica que eu estou dando, trazendo aqui essa informação para contribuir um pouco mais aí com a aula da Valéria, que foi e está sendo uma aula extraordinária. Parabéns, Valéria, e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Boa noite a Jonilson. todos. De nada. Muito bom esse seu ponto, Jonilson. Não sei se falei seu nome certo. Tá certo. Gente, já vou dar aqui um spoiler, tá? Vocês vão ter um módulo de dados e inovação lá no Canvas, na plataforma de estudos, e fala justamente sobre isso. Inclusive, vamos até propor futuramente, mais na frente, uma aula aí, à parte, com uma pessoa muito massa que trabalha no Serasa, para falar sobre essa pauta também para vocês. Então, assim, nem se preocupem, e para vocês entenderem a importância também dessa formação, que é muito completa, e a gente vai passar aí vários bizus, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, várias dicas para todos vocês, tá bom? Obrigada pela contribuição. Arrebentou. Nada, estamos juntos. Vamos Obrigada. embora. Mais um para a gente encerrar. Maria Aparecida, só liberar o microfone. Maria. Oi, olá, Agora vocês conseguem ouvir? sim. Uhum. Desculpa, tá? É, nós aqui eu sou a Cida Honório e eu sou voluntária. Na verdade, eu administro uma ONG, né, aqui na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Que, na verdade, vários amigos já falaram e foram contemplando, né, a minha linha de pensamento, raciocínio, né? O que acontece? Hoje nós temos muita dificuldade com o voluntariado, e eu entendo que o lugar onde nós estamos é extremamente carente, né? E aí muitas das pessoas que chegam para a gente para se voluntariar, na verdade, elas estão precisando muito mais de ajuda, né? Elas estão precisando que a ONG as ampare, né? E acaba que não é um trabalho de voluntariado, é um trabalho de assistência mesmo. A gente acaba assistindo a pessoa, em contrapartida a pessoa vai ficando ali, ela faz alguma coisa. Hoje a gente tem quebrado um pouco isso por conta dos projetos de educação, né, de empreendedorismo e de inclusão digital da associação. Mas isso é tão difícil para nós, desvincular o voluntariado desse assistencialismo que a gente precisa acabar dando para as pessoas do entorno, sabe? Que já gerou vários conflitos, nós já tivemos vários conflitos, né, com isso. É muito ruim, né? E aí a pessoa fala, eu quero ser voluntária, tá, mas como que a gente vai voluntariar uma pessoa que não tem noção do que é ser voluntário, né, de fato, em verdade? A gente tem essa dificuldade aqui. Aí eu queria agradecer a oportunidade, tá? Parabéns pela aula também, parabéns a todos, né? A gente vai aprendendo com todas as pessoas que vão falando e entende que a gente tem muito para caminhar ainda, né? Muito para aprender, né? Porque a gente vai fazendo a coisa do nosso jeitinho, tipo, vou fazendo um puxadinho aqui, né? E um puxadinho ali, e a gente vê o quanto a gente é negligente com a nossa ONG, né? Esse termo de voluntariado nós já fizemos, e aí quando a gente começa a apertar um pouquinho mais, olha, isso não é, até aqui você pode ir, daqui. As pessoas chegam assim muito querendo que realmente consigam um emprego, conseguir vantagens, né? E vantagens de todos os tipos, assim, tem pessoas que
já aconteceu com a gente aqui, de ter uma pessoa que tinha aberto uma igreja, e ela era nossa voluntária, e as coisas que nós trabalhamos com assistência social, mas com educação também, e e com muita luta das mulheres também, porque como a gente está num bairro muito pobre, muito, muito simples, a maioria das pessoas que a gente atende é um público de mulher mesmo, mulheres, chefes de família. E aí nós descobrimos que ela estava levando as doações que a gente entregava para as crianças para a igreja, ou seja, ela estava alimentando um projeto que não fazia parte do nosso, né? Então a gente passa muito por isso. Então era só um comentário, mas aí eu já peguei vários pontos aqui de fortalecimento, de aprendizado com vocês, aí eu queria dizer gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Agradecer aqui a presença de cada um, agradecer a Valéria, essa aula maravilhosa, Breninha também, a Anne que passou por aqui. Ô, Henrique, vamos encerrar ainda não, porque a gente tem alguns avisos ainda, viu, gente? Sim. Turma, vocês gostaram da aula de hoje? Vão falando aí no chat se vocês gostaram, sim ou não. Sei que foi muitos aprendizados aqui, muito importante vocês entenderem que, assim como tem voluntários que não são compromissados, existem também muitos voluntários que são compromissados, e eu já fui essa voluntária que tive a minha fase de ser compromissada e também de não ser, mas o trabalho voluntário, ele transforma muitas vidas, então que vocês também possam dar espaço, que vocês possam conhecer, não só querer o serviço do voluntário, mas também vocês se tornarem amigos dessas pessoas que fazem o projeto acontecer junto com vocês. Mandar um feliz aniversário quando tem que mandar, conhecer a história, chamar pelo nome, não chamar voluntário, vem cá, chama pelo nome. Tem uma relação próxima. Obrigada pela presença de vocês, mas antes de encerrar, deixa eu chamar a Kiane. Não esqueçam, tá, gente? Ainda dá tempo de vocês fazerem as atividades de gestão, portanto, vai valer 8 pontos a partir de agora, tá bom? Então, Anne, tá por aí? Estou por aqui. Gente, só vou aproveitar que surgiu aqui um assunto, e aí eu já quero... Sei que está todo mundo aí já compromisso para sair, mas vou aproveitar um minutinho aqui para trazer para vocês um ponto que vocês citaram, principalmente como a gente vai fortalecendo essa visão da gente. A Gerando Falcões é uma organização apartidária, e vocês, né, estão sendo convidados aí a estar com a gente nessa jornada, finalizar o curso e se juntar a nós na Rede Gerando Falcões. Então, já vão pensando sobre isso, porque a gente precisa dialogar com o poder público, precisa lutar por políticas públicas, e o nosso posicionamento é apartidário. Desconversa com o poder público, mas é apartidário, tá bom? Então, não como pessoa, né? Como pessoa, vocês devem aí ter seus posicionamentos políticos, mas a partir do momento que vocês estão representando uma organização, a sua organização, né? Enquanto Rede Gerando Falcões, a gente é apartidário. E também respeitando a religião de todos, né? Eu sei que às vezes dá uma vontade danada, né? Cada um tem a sua religião, ou às vezes não tem religião, e quer expressar aquilo, principalmente quem está com uma fé ali, está se vivendo uma coisa fantástica e quer, sabe, expressar isso de alguma maneira, fazer uma oração todo mundo junto, cantar uma música diferente da sua fé. Mas isso pode acabar afastando também tanto os nossos voluntários, os nossos beneficiários, as pessoas que estão por um propósito único. Então, essa questão religiosa, vamos prestar atenção para que a gente possa ser inclusivo, né, dentro de todos os espaços que a gente vai estar respeitando a fé de cada um, né? Então, esse é um recadinho aí do coração para vocês irem pensando e transmitindo para todos, e dar aquele recadinho de que a tarefa, né, é sobre termo de voluntariado. Então, já aproveita que, ó, a Valéria deixou mamão com açúcar, e aí vocês têm conteúdo lá na plataforma para que, se ainda não tem o termo, ou se tem e quer fazer ele num jeitinho melhor, esse é o momento. Tudo que vocês fizerem como tarefa já gruda
nas paredes de vocês, nas organizações, onde vocês fazem a administração da ONG, e usem. Cada módulo que vocês estão fazendo aqui é para fazer sentido e é para ter ação dentro da organização de vocês. É só isso, Valéria, foi um espetáculo, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Aprendi muito aqui com vocês e eu vi que o pessoal pediu os materiais. Eu vou preparar tudo amanhã e daí eu envio para a Brena, não sei, para compartilhar com vocês. Mas aí sempre lembrando, cheque com o jurídico, cada um de vocês, o modelo de termo. É sempre muito importante estar alinhado, tá? Para a gente fazer tudo certinho. Gratidão, Valéria. Obrigada, pessoal. Vamos embora. Não esqueçam de ajudar os colegas da turma, porque ninguém tem que ficar para trás, a gente precisa caminhar aí juntinhos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Descansem. Até mais. Deixa eu desativar aqui para ouvir a vozinha de vocês também, dando tchau. Já Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.